Não acredite nisso se você quiser receber o seu aluguel todos os meses. Eu sou Rodrigo Benício e ensino, ajudo pessoas a receberem os seus aluguéis todos os meses, ou o seu aluguel todos os meses, sem interrupção. E mais, ajudo você a dobrar os seus rendimentos com locação de imóveis. Seja bem-vindo a 357 nessa pré-semana, né? São 2 pré-semanas de aquecimento para a semana do aluguel sem estresse. Semana do aluguel sem estresse, 2 em 12. O 2 em 12 não pode faltar aqui, é justamente para você dobrar os seus rendimentos com locação de imóveis. Essa questão que a gente vai tratar hoje, esse papo que a gente vai bater aqui no dia de hoje, é algo do dia a dia, é algo muito comum nas conversas, né, das pessoas que pensam em investir. Você, às vezes, passa a sua vida, aí, um período dela pelo menos, ou tem uma oportunidade em algum momento de reunir algum dinheiro, de juntar uma determinada quantia de dinheiro e decide, né, realizar um investimento, botar esses recursos em alguma coisa, porque, afinal de contas, dinheiro não foi feito para ficar parado. A verdade é essa, dinheiro ele só rende, ele só funciona circulando. E aí você toma essa decisão e escuta a opinião de várias pessoas, de vários supostos especialistas, né? Pessoas que prometem mundos e fundos para você investindo o seu dinheiro. E eu te digo o seguinte, ninguém melhor do que você mesmo para investir os seus recursos, para estar comprometido com os resultados que você quer ter para a aplicação dos seus recursos. Eu acredito muito nisso e eu, particularmente, Rodrigo, eu invisto eu mesmo o meu dinheiro, eu nunca entrego o meu dinheiro, eu nunca entrego os recursos que eu obtenho para que outras pessoas investam. E o motivo disso, a razão disso é muito simples, tá? Não tem nada de espetaculoso nisso, não. Quem melhor do que você mesmo para estar, conforme eu acabei de dizer aqui, comprometido com seus próprios interesses? Então, essa é a principal razão para você querer estar no controle dos seus ativos, dos seus negócios. E o perfil de ativo, o perfil de investimento que te permite isso, com mais efetividade, com mais segurança e com uma quantidade menor de trabalho, é um investimento em imóveis. E aí aqui uma pausa. Quando eu falo uma quantidade menor de trabalho, o trabalho ele é equivalente, os trabalhos eles são equivalentes, né? Você pode trabalhar muito numa determinada atividade ou trabalhar muito numa outra atividade qualquer que seja. O que vai diferenciar um tipo de trabalho para o outro, né? Uma atividade para outra, é o grau de satisfação, é o grau de realização que aquilo te dá. Então, quando eu digo que você vai ter muito menos trabalho investindo em imóveis, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que a quantidade de variáveis que você vai precisar controlar para estar o tempo todo bem informado é menor e é muito mais acessível para você. E os imóveis, de uma maneira geral não, todos os imóveis, né? Todos os imóveis residenciais eles estão dentro desse perfil, a não ser que seja muito fora da curva. Ele funciona como um investimento de hedge, né? Quem é da área de papéis, né, de ativos financeiros, sabe bem o que eu estou falando. Quando o pessoal da área de ativos financeiros quer buscar um investimento para reduzir o seu risco, busca esses investimentos de hedge. Então, quando eu falo que vai te dar menos trabalho, é isso que eu estou falando, tá? Os imóveis, eles vão te dar menos trabalho para você acompanhar o que está acontecendo, para você entender o que está ocorrendo no ambiente onde o teu dinheiro está investido. Se é um imóvel que você aluga, idealmente, preferencialmente, é bom, é ideal que seja um imóvel que esteja dentro da sua área de atuação, dentro da sua área de atuação física, que você possa você mesmo visitar o imóvel, realizar uma vistoria, atender a um problema se for necessário. Esse é o ideal, tá? Essa situação é a situação ideal. Se isso não for possível, no limite, tudo bem, aí você vai contar com terceiros, você vai contar com prestadores de serviço. Às vezes você encontrou uma oportunidade muito boa que você não podia deixar passar, que está fora dessa tua área de influência. Às vezes você recebeu um imóvel de herança,
e aí você também não vai deixar de fazer esse imóvel render enquanto você não vender ele e trocar por um outro que seja dentro da tua área de influência. Mas o mito sobre o qual a gente está falando aqui hoje, o mito que eu quero trazer para vocês, que eu quero esclarecer aqui no dia de hoje para que a gente não fique mais trabalhando em cima disso, é o seguinte, é o mito do inquilino, do bicho-papão do inquilino. Isso mesmo. Então, eu comecei aqui essa fala, comecei essa conversa com vocês, tratando do seguinte, olha, você reuniu algum recurso no decorrer da vida, né? Você, digamos que você ainda não seja dono de imóvel, ou você já é dono de imóvel, mas o imóvel que você tem ainda não está alugado, está precisando de uma reforma, está precisando de uma atualização, e isso ainda não foi feito, e você está em dúvida sobre como fazer isso. Então, nas lives aqui, nessas lives de aquecimento, eu trago uma série de conceitos, uma série de informações, de questões para ambientar você que vai participar da Semana do Aluguel Sem Estresse 2 em 12 com esses assuntos, né? Sempre firmando que aluguel sem estresse é exatamente o que a frase diz. É você receber o seu aluguel todos os meses e os 12 meses do ano ininterruptamente, sem se estressar com isso, sem ter estresse, sem se desgastar. Tá? Essa é a primeira promessa que é feita para você obter com a realização dessa semana. E a segunda, que é decorrência, né, é consequência da primeira, aluguel sem estresse 2 em 12. É você dobrar os seus rendimentos com a locação desse seu imóvel ou dessa sua carteira de imóveis, se você seguir, se você observar as orientações que são dadas durante a Semana do Aluguel Sem Estresse. Mas não adianta conhecer as regras, não adianta conhecer o funcionamento das coisas. Você precisa obter esse conhecimento e colocar ele em prática. Então, durante a semana, nós temos também atividades. É preciso, é fundamental que você ingresse na comunidade secreta do Facebook. Vai acompanhando aqui pelo canal, que no momento oportuno, eu e a minha equipe vamos liberar o acesso para a comunidade secreta do Facebook. Nessa comunidade secreta, você vai estar em contato com outras pessoas que estão buscando o mesmo propósito que você. Estão buscando se tornar profissionais nessa atividade de viver dos rendimentos de fluxo de caixa. Ah, Rodrigo, eu já estou construindo, eu já tenho imóvel, eu já sei lidar com isso. Então, calma, tá? Ter um imóvel é o básico, tá? Quando eu digo que é o básico, minto, não é o básico. Já é muita coisa. O básico é você ter o conhecimento. O que eu quis dizer agora há pouco, quando falei que ter um imóvel é o básico, eu quis dizer o seguinte, é que se você já tem um imóvel ou está com um imóvel alugado, mas não está operando ele direito, você não vai obter desse seu ativo, não vai obter desse teu imóvel tudo o que ele tem condições de te oferecer. É isso que eu estou querendo te dizer. Tem muito mais gente, muito mais pessoas precisando de quem tenha o conhecimento para fazer o patrimônio, para fazer o dinheiro render, do que o contrário. Tem poucas pessoas no mercado com esse conhecimento. Então, se você tem esse conhecimento, vamos lá, se você não é proprietário e tem esse conhecimento, tem uma série de proprietários, uma série de empresas, uma série de pessoas atrás desse tipo de informação que você vai passar a ter para poder trabalhar os seus ativos, para poder trabalhar os seus bens, ou melhor, um ativo não é um bem independente de que bem seja. O ativo é aquele bem, qualquer que seja o bem, que rende recursos para você, que coloca dinheiro no seu bolso. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Então, se a sua casa é uma casa onde você mora, ela tira dinheiro do seu bolso, ela não coloca dinheiro no seu bolso. Então, não é um ativo, é um passivo. Mas se essa mesma casa, você consegue fazer com que essa casa coloque dinheiro no seu bolso, ela é um ativo. Então, tem muita gente querendo transformar passivo em ativo, querendo fazer com que ativos que essas pessoas têm rendam mais do que rendem. Tem muita gente que já obtém algum rendimento, ou já obtém bastante rendimento, mas a custo de muito desgaste, e essas pessoas não estão mais dispostas a se desgastar. Então, não se preocupe se você não tem
recursos. Se você tiver o conhecimento, a gente vive hoje a era do conhecimento, a gente vive num mundo complexo, complexo no sentido de, como o Murilo Gun diz, né, meu querido Murilo Gun, tecido complexo, né, feito em conjunto. Então, as pessoas precisam ser úteis e comunicarem às outras pessoas na sociedade, no mundo, as utilidades que têm. E aí as pessoas trocam utilidades umas com as outras e, em razão disso, a humanidade se desenvolve, a sociedade se desenvolve, as pessoas enriquecem coletivamente. Esse é o modelo do presente. Esse é o modelo que está aí, que está emplacando, que as pessoas estão embarcando nele. É por isso que você está vendo tanta gente conectada de forma positiva, buscando as suas tribos. Então, quando você entra lá na comunidade secreta do Facebook, na comunidade do evento, sempre que a gente realiza um evento, a gente cria a comunidade para você participar, você vai conectar com pessoas que estão com o mesmo propósito que você, que estão fazendo as mesmas coisas, têm os mesmos interesses que você tem. E lá na comunidade 2 em 12, o nome dessa comunidade é 2 em 12 na real, você vai poder realizar atividades práticas e compartilhar as suas experiências, as dificuldades que você tem. A nossa equipe vai estar empenhada em responder todas as suas perguntas dentro da comunidade. A comunidade é o local para você trocar informação, para você trocar ideia, para você conversar, para você conhecer outras pessoas, fazer network. Então, não deixe de participar da comunidade quando a gente abrir a oportunidade aqui. Uma outra observação, tudo dentro, né, desse preparo que a gente está fazendo aqui na semana de aquecimento. Nós temos grupos e canais para comunicar as atividades de forma mais dinâmica. Além de encaminhar, a partir de um determinado momento, para o e-mail de todo mundo que estiver inscrito no evento, os links de transmissão, as aulas, as lives, além disso, a forma mais dinâmica, mais prática, mais rápida da gente se comunicar é pelo canal Telegram. Então, se você ainda não está no nosso canal Telegram, quando você acabar aqui de falar comigo, pede o canal Telegram. Se você não tem ainda, pede nos comentários. Tá? Eu vou pedir para que seja posto aqui no YouTube, no Facebook. Se você procurar nas nossas redes sociais, você vai encontrar o nosso canal Telegram. É só você digitar t de tatu, M de Maria, E de escola, / DRTO Flow. Esse é o canal Telegram. Tá? O canal Telegram ele é acessado por meio de um aplicativo chamado Telegram, que é parecido com o WhatsApp, mas é diferente. Tá? Tem uma série de vantagens. Se você ainda não é usuário do Telegram, vale a pena ser. Eu uso aqui profissionalmente com as minhas várias equipes de trabalho e uso também para me comunicar com os nossos alunos, para me comunicar com os membros da nossa comunidade, porque é muito útil, é muito prático. Mas eu entendo, eu compreendo perfeitamente que existem pessoas que não adotam o Telegram por alguma razão, não estão habituadas, não querem problema nenhum. Então, nós criamos, para atender também você que não é usuário do Telegram, um grupo WhatsApp. Não se preocupe, não é um grupo daqueles em que todos se comunicam. Tá? O local para fazer network, o local para se comunicar é lá na comunidade do Facebook, que é um local apropriado para isso. O grupo do WhatsApp é um grupo só para que nós possamos aqui, nós do Direito no Flow, possamos entregar para você aquele conteúdo que faz a diferença, o endereço onde a live vai ser realizada, o endereço onde a atividade vai ser realizada, as dicas, as sacadas. Então, faça parte, tá? Beleza? Mas vamos continuar no papo aqui, eu vou dando os recados e vou falando. Então, qual é o mito que existe depois que você já reuniu alguma quantidade de dinheiro, ou mesmo que você não tenha reunido alguma quantidade de dinheiro, qual é o mito que surge? O mito é aquele da dificuldade em lidar com inquilinos. Você escuta pessoas falando, eu vou investir em fundos de investimento imobiliário porque eu não quero ter contato com o inquilino. Então, olha só, isso é um grande erro. E eu estou falando por mim mesmo. Tá? Assim, você não é obrigado a concordar com isso, mas sempre que eu fizer uma afirmação aqui, eu estou compartilhando com você a minha experiência, estou compartilhando com você a minha perspectiva de vida, você não é obrigado a acreditar, mas reflita a respeito e tira suas próprias conclusões. Se ainda assim você achar que é melhor você investir em fundos de investimentos,
vai com tudo, não tem problema nenhum, tá? Mas vai convicto e vai consciente, e aí eu fico tranquilo de já ter passado essa informação para você. Então, quando as pessoas comparam fundos de investimentos imobiliários com investimentos em imóveis raiz, o que eu chamo de imóvel raiz? É você investir em tijolo, em concreto, em areia, em pedra, é você construir os seus imóveis ou adquirir os seus imóveis ou transformar imóveis que você já tenha para que eles sejam capazes de permitir que você faça o 2 em 2. Qual é o problema, né, que vem na cabeça ou o obstáculo que vem na cabeça quando a pessoa pensa em fazer isso? Ah, eu vou ter que lidar com o inquilino, não quero lidar com o inquilino de jeito nenhum. Então, o título da live de hoje é: não acredite nisso se você quer receber os seus aluguéis todos os meses. Por que eu estou te falando isso? Primeira razão simples. Só para você ter uma ideia, eu sou inquilino. Ah, Rodrigo, você é inquilino? Calma. Sou proprietário também e sou inquilino também. E eu não sou proprietário nem sou inquilino. Pô, o cara está parecendo, né, aquela pessoa que fala as coisas confusas. Não, não é isso não. Não é isso não. Brincadeiras à parte, e isso não foi uma brincadeira, eu vou me corrigir aqui, vou falar sério sobre o que eu estou querendo comunicar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que nós não somos o tempo todo nada. Nós estamos. Percebe? Eu estou proprietário. Eu estou inquilino no momento em que eu estou contratando uma locação, na posição de proprietário ou na posição de inquilino. Você hoje, né, você não é casado, você está casado. Você pode permanecer casado a vida inteira, um dia se tornar viúvo, um dia se divorciar, ou permanecer casado, ou ficar solteiro a vida inteira. Você não proprietário de um automóvel, a gente está tudo nessa vida, essa vida é uma passagem. Então, quando você pensa no inquilino, você deve pensar da mesma forma. Se você não olhar para um inquilino única e exclusivamente pela perspectiva da locação, porque aquela pessoa que está ali com você não está só alugando um imóvel na vida dela, ela não faz só aquilo da vida. Ela trabalha, ela eventualmente tem filhos, ela é uma esposa ou é um marido de alguém, ela namora, tem vida social, tem família, as crianças dela estão no colégio, ela tem pai, mãe, tem irmão, irmã, faz compras no mercado. Então, se você olha, se você percebe a realidade do inquilino, da pessoa que está inquilino ali interagindo com você dessa forma, a coisa começa a ficar mais suave, começa a ficar mais amena. Ah, Rodrigo, você está viajando, você está fazendo um exercício aí de abstração para dizer que lidar com o inquilino não é desgastante. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você rotula como inquilino alguém de saída e única e exclusivamente como inquilino, você colocou a pessoa naquela posição e você já vai fazer sempre uma leitura pessimista, uma leitura desgastada, uma leitura carregada, pesada daquela situação. Então, o primeiro passo para você viver a realidade do aluguel sem estresse é você desmistificar essa figura do inquilino, do locatário. Inquilino e locatário não são necessariamente fontes de problemas. E aí a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nessa questão. A gente pode ir um pouquinho mais adiante nessa questão e dizer o seguinte: pensa aqui comigo, qualquer situação da sua vida, qualquer situação. Pensa, por exemplo, se você começou a namorar alguém, ou se você casou, ou se você começou um emprego novo, ou se você comprou um carro novo, ou alugou um imóvel e entrou naquele imóvel pela primeira vez, ou se você está num hotel, ou se você iniciou um curso. Se você está nessa situação de estar fazendo alguma coisa num primeiro momento, qual é o teu estado mental? Né? Qual é o estado mental da pessoa que está fazendo alguma coisa num primeiro momento? Qualquer coisa. Né? A novidade, né? Por que razão pessoas que trabalham com marketing no varejo colocam em embalagens aquele selo novo, novidade,
promoção, né? A novidade, ela ativa a dopamina no teu cérebro. A novidade, ela ativa substâncias no teu organismo, né? O novo, aquilo que é novo, que te deixam num estado mental mais suscetível a ser afável, a interagir com o outro de uma forma melhor, de uma forma mais suave, mais tranquila, sem estresse. Então, é nesse estado mental que tanto o inquilino quanto o proprietário ou o locador estão no momento em que eles vão celebrar, realizar, assinar lá o contrato de locação. O inquilino ele está indo para um imóvel novo. Muitas vezes, se ele conseguiu, se aquilo é uma conquista para ele, se ele conseguiu fazer a mudança dele para um imóvel que ele considera melhor do que aquele em que ele vivia, em que ele estava, ele está feliz, ele está, né, realizando uma conquista. E você que é proprietário, você que é locador, você que está administrando aquela locação, você está satisfeito, você resolveu um problema. Você virou a chave de um imóvel que estava tirando dinheiro do seu bolso, seja a título de IPTU, seja a título de condomínio, seja a título só de manutenção, você virou essa chave e transformou aquele bem passivo num bem que está colocando dinheiro no seu bolso, num ativo. Então você também está feliz, você também está animado. Mas esse efeito da novidade, ele dura pouco tempo, ele dura algum tempo. E aí a tendência, depois que esse efeito passa, é você tratar as coisas com normalidade. E, por vezes, até com um pouco de desgaste, de má vontade. Então, eu falo isso para você assim, batata, porque eu já passei por essa situação inúmeras vezes na minha vida. Alugar um imóvel, eu, por alguns instantes, esqueço disso que eu estou falando aqui para vocês, porque por mais que a gente pratique, a gente está ali no dia a dia, às vezes a gente esquece, e aí o inquilino às vezes me surpreende com uma patada, com uma reação que eu não esperava. Mas eu já estou treinado há muito tempo, praticando, exercitando esse tipo de atividade para mim e para outras pessoas. Já faço isso há muito tempo. Eu mencionei aqui, a partir de um determinado momento da minha vida, em 2012, eu e o meu irmão, nós trabalhamos intensamente no mercado de leilão de imóveis no Rio de Janeiro. O nosso site, né, era um site que divulgava ofertas de leilões de imóveis. Eu não sou leiloeiro, nunca fui leiloeiro, eu atuava sempre como advogado, e enquanto advogado eu via o interesse de muitos clientes meus, de muitas pessoas, em aproveitarem ofertas de leilões em imóveis. Eu passei a divulgar numa plataforma mantida pelo nosso escritório todas as ofertas de leilões de imóveis no Rio de Janeiro. Isso é assunto para uma outra live que a gente vai bater um papo aqui. Eu estou só contando para ilustrar para vocês a origem dessa minha experiência nesses assuntos, né? E essas ofertas eram por quê? Porque, entre outras coisas, para você realizar o 2 em 12, você tem que comprar bem. E comprar bem, né, você ganha quando você compra, você não ganha quando você vende. Em outras palavras, você garante um ROI, né, um retorno sobre o seu investimento bom, alto, também investindo baixo e obtendo o máximo de retorno sobre aquele investimento baixo. Baixo proporcionalmente ao que poderia ter sido investido, se você tivesse que investir o máximo, né? Então, para objetivar, você podendo comprar um imóvel por 50% abaixo do valor de mercado, você não vai preferir do que comprar esse imóvel por 100% do valor de mercado ou 120% do valor de mercado, como muitas vezes as pessoas compram, né, tomadas pela emoção dessa dopamina. Então, mas lidando, eu contei essa história porque lidando com imóveis, aquisição de imóveis em leilão, eu assessorei muitos clientes e analisei milhares de processos judiciais onde imóveis estavam sendo levados a leilão. E aí eu analisava ali o risco dos imóveis e, olha, quer situação mais conflituosa do que essa? Você tem, eu digo assim, mais conflituosa relativa a imóvel. Você tem uma pessoa que tomou um financiamento ou que tem algum tipo de dívida e ela
não conseguiu pagar por alguma razão. Não conseguiu pagar, está sofrendo um processo. Sofrendo esse processo, o imóvel foi a leilão. As pessoas vão lá, arrematam aquele imóvel em leilão, só arrematam em leilão porque conseguem comprar abaixo do valor de mercado, a lógica é essa, de vender no leilão. Então, né, o devedor, a pessoa que está perdendo o imóvel, fica muito, muito triste, muito insatisfeita com aquela situação, e é natural, é compreensível, e em muitas oportunidades, essa pessoa ou alguém do relacionamento dela ainda está ocupando o imóvel. E quem é que desocupava esse imóvel? Aqui, ó, Rodrigo. Eu fazia a análise de risco do processo e depois me dirigia ao imóvel, depois de arrematado o imóvel em leilão para o meu cliente nem dava cara, nem aparecia. Eu ia ao imóvel, pessoalmente, ia ao imóvel, batia na porta, às vezes antes do leilão, dependendo da circunstância, da oportunidade, conversava com a pessoa, olha, tudo bem e tal, poxa, estou vindo aqui para saber qual é a situação e tal, e aí, enfim, conversava sobre o que estava acontecendo ali. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu posso provar isso estatisticamente, em mais de 80% dos casos, a desocupação era amistosa. Amistosa não porque ela seja sempre amistosa. Amistosa porque tem um método, uma forma de você conduzir, de você interagir, de você tratar a questão. Essa é a primeira coisa, primeiro passo, tá? Você ter esse entendimento. Então, eu realizava essa desocupação, depois trabalhava na recuperação do imóvel, reforma ou adaptação para a finalidade que o novo proprietário arrematante ali, meu cliente, pretendia. Nós temos uma construtora que realizava, né, essa atividade naquela oportunidade de reforma de recuperação, e na sequência era realizado o trabalho ou de alugar ou de revender, dependendo do que o cliente quisesse. Tá? Então, Rodrigo, nos meus imóveis, no meu patrimônio pessoal, eu não invisto para revender, por opção. Você vai entender à medida que você for me acompanhando aqui. Eu busco investimentos de fluxo de caixa. Eu só troco um imóvel pelo outro quando isso faz sentido. Então, eu vou vender esse imóvel aqui e vou trocar esse imóvel por um outro que, pelo mesmo valor ou por um valor muito próximo, vai me render muito mais. Aí faz sentido. Do contrário, não. E nessa atividade de alugar imóveis, eu estava lidando, e continuo até hoje, tá? Eu estou falando dessa época, porque nessa época eu fazia isso em muita quantidade, para mim e para terceiros. Né? Mas até hoje eu faço isso, mas faço isso não mais para terceiros, eu faço isso preponderantemente com imóveis próprios. Então, eu alugo os meus imóveis e interajo ali, né, com os meus inquilinos nas mais variadas situações. Então, esse treino, e é isso que eu coloco aqui para você, eu não olho para um inquilino, quando a pessoa me procura, eu não olho para ele como inquilino. Eu olho como uma pessoa, eu olho como uma família, eu olho como um ser humano que está ali, que está procurando um lar, está procurando um imóvel, ou está procurando uma moradia para passar um período, porque vai trabalhar naquela cidade onde eu tenho um imóvel por uma temporada. Então, é isso que eu vejo naquela pessoa. Tá? É claro que existe o perfil do inquilino problemático. Existem vários perfis. Assim como quando você casa, eu dei aqui o exemplo do casamento, do namoro, no início, né, do casamento, do namoro, é tudo muito bom. E em muitos relacionamentos continua bom, as pessoas continuam se entendendo. Né? Dificuldades você sempre vai ter. Na alocação, o estresse está presente, o estresse está presente em qualquer questão da vida. Mas se você souber como agir, se você tiver a habilidade, se você tiver desenvolvido a habilidade necessária para conduzir as questões, estiver treinado para isso, você vai saber se comportar e aí você reduz a quase zero estresse. Esse é o estado do aluguel sem estresse. Opa, Fred, já te passo, querido. Fica comigo aqui, já passo para você, tá? Deixa comigo que eu vou passar isso para você. O Fred está fazendo uma pergunta aqui para a gente. Então, o que eu vou te passar sobre essa questão? Você precisa de treino.
Então, eu falei, poxa, eu alugo um imóvel, aluguei. Aí, eu trato o inquilino super de boa, mas quem é o profissional nessa atividade? Eu. Então, de quem é a maior responsabilidade por lidar com o inquilino? É minha. Ele está alugando o imóvel porque ele eventualmente precisou do imóvel que está na minha área de influência, ali na minha área de atuação. É por isso que ele está alugando o imóvel comigo. Agora, quem é que faz isso profissionalmente? Quem é que conhece as regras do jogo e quem é que sabe jogar? A live de ontem, a 357, foi sobre isso. Foi sobre as regras e o jogo, são coisas diferentes. Quando a gente fala aqui em regras do jogo, né, nosso programa de mentoria é o Regras do Jogo Imobiliário. Então, você precisa conhecer as regras e precisa saber jogar. E saber jogar passa por duas coisas: o que fazer e quando fazer, né? Essa pergunta do o que fazer, ela se traduz mais em como fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, né? Então, aquilo que você sabe que você tem que fazer é a regra, são as regras do jogo. Você saber como fazer aquilo e quando fazer aquilo é saber jogar. Você absorve esse conteúdo de forma didática, de forma que nem a gente está conversando aqui, estamos trocando ideia, mas você só vai testar se você sabe ou não quando você for fazer. Então, esse nosso programa de mentoria é um programa de resultado. Nosso comprometimento aqui é o de te entregar resultado. É o de fazer você alcançar esse resultado de receber o seu aluguel todos os meses sem estresse e, a partir disso, dobrar os seus rendimentos com locação de imóveis. Então, mesmo que eu não esteja esperando que o meu inquilino vá me dar uma patada, vá ser grosseiro comigo, porque ele não entende muito bem nem das regras nem do jogo, então ele não sabe ali o que ele está falando. Mesmo que eu não esteja esperando aquela patada, quando ele me dá uma patada, se eu não estou pronto para responder, o que eu faço? Eu respiro e aguardo a melhor oportunidade para responder o meu inquilino. Eu não respondo de bate-pronto. Às vezes eu coloco uma noite de sono, às vezes eu coloco uma reflexão antes de responder, e eu paro e entendo. Ele, nesse momento, está sendo um inquilino, abre aspas, problemático, fecha aspas. Eu preciso entender isso, a responsabilidade de lidar com isso é minha. E aí eu vou conduzir o processo de forma profissional para que aquela divergência de opiniões não nos leve, não nos conduza a um conflito que a gente não consiga compor fora do judiciário. Se você não evita um conflito antes que ele se torne um processo judicial, independentemente de você ganhar ou perder, você vai sempre perder. E olha que eu falo isso com mais de 20 anos de experiência na advocacia, nos tribunais. Eu atuo como advogado, tanto na área de consultoria quanto na área de contencioso, há mais de 20 anos. Posso falar isso tranquilamente para você. Existem situações excepcionais em que você não tem como evitar ir para o Poder Judiciário. Aí não tem jeito. E aí, se você precisar ir para o Poder Judiciário, porque não tem alternativa, é a tua última trincheira, é a última fronteira, você vai. Tudo bem, não tem saída, vai. Mas você vai de que forma? Você vai tendo se preparado para isso, tendo se colocado numa posição de vantagem jurídica. Quer ver isso na prática? Quer ver isso funcionando assim dentro do processo? Nós temos um programa aqui, às sextas-feiras, às 7h07 da noite, chamado 707. Eu analiso toda sexta-feira um processo real, uma jurisprudência, um julgado real de um caso envolvendo direito imobiliário, envolvendo locação de imóveis. E eu mostro para você o que aconteceu e como poderia ter sido. Tá? Então, se você quiser ver isso do ponto de vista real, assiste a 707, nesse mesmo canal aqui, na
sexta-feira. Beleza? Então, está esclarecido, não acredite nisso, não acredite que inquilinos são problemáticos. Inquilinos são pessoas normais, que estão na posição de inquilino e, às vezes, se comportam de forma mais extremada, porque são seres humanos, como todos nós. Nós somos todos iguais, apenas estamos diferentes. Beleza? Um prazer estar aqui com vocês. Abraço, galera.